Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais uma transmissão online da Associação Espírita Terceirense, que hoje aborda o tema relacionamentos familiares, em virtude dos tempos atuais se nos apresentarem com grandes desafios neste campo. Sem embargo, a família é o lugar onde mais encontramos situações delicadas, seja pela presença da dependência química, da violência, da ingratidão ou da ausência de respeito. Certo é que grande número de famílias se revelam frágeis, disfuncionais. Mas não podemos esquecer que, à semelhança dos dedos das nossas mãos, também todos nós somos diferentes, que não existem duas pessoas rigorosamente iguais. Cada indivíduo possui um modo específico de ser, de pensar e de expressar os seus sentimentos e a sua afetividade. Por isso o ditado popular, perto dos olhos, mas longe do coração. Para vermos que estar próximo de alguém não significa obrigatoriamente comunhão de sentimentos e de interesses. A nós, bastar-nos a olhar para a nossa própria família, que logo confirmamos. Qual a família que não tem um parente difícil? Uma pessoa que sustenta o hábito de ser desagradável, alguém que não consegue ser gentil. Qual a família que não tem irmãos que se detestam, pais que destacam uns filhos em detrimento de outros, filhos que não toleram os pais? Por desconhecermos a finalidade da família, é que grande parcela da humanidade duvida da sua importância, despreza a sua estrutura e desvaloriza os laços consanguíneos e afetivos que nos prendem uns aos outros. Muito assertivamente, o espírito de Joana de Ângeles nos diz que tanto o lar quanto a família são educandários de excelente qualidade para ajustes e reabilitações. No entanto, muitos de nós restringem o sentido da família às questões da genética, enquanto que na visão espírita, a família é um bendito laboratório para as experiências reparadoras. A família é mais do que o resultado genético. Representa os ideais, os sonhos, as lutas, os sofrimentos, as aspirações e carrega consigo 3 grandes objetivos. Fazer diminuir a carga egoística que desenvolvemos ao longo dos milénios, ensinar-nos a conviver com espíritos das mais variadas inclinações e preparar-nos para conhecer e respeitar a humanidade em geral. Conforme nos informa o Livro dos Espíritos, na pergunta 775, a família é a base fundamental sobre a qual se ergue o imenso edifício da sociedade. Toda a vez que a família se enfraquece, a sociedade experimenta conflitos e vê abalada as suas estruturas. Deus, que nos conhece tão bem, que conhece de forma exímia a fragilidade dos seus filhos, que conhece os perigos que o egoísmo nos oferece, criou a família para nos auxiliar e ajudar a progredir. Porque no estreitamento dos laços, maiores se tornam as possibilidades de vencermos dificuldades, de vencermos o egoísmo, a raiva, a desconfiança e de, em simultâneo, aprendermos sobre generosidade, tolerância, perdão. A família surge como uma oficina valiosa para todos, na concepção espírita. E embora se constitua na Terra, diz-nos o Espiritismo que ela nasce no plano espiritual para a aquisição do conhecimento e da mais elevada moral. Essa é, aliás, a finalidade primeira da reencarnação. Retornarmos, não somente para aqueles seres a quem se ama, mas também para junto daqueles a quem se deve, fazendo com que a dor e a felicidade se alternem,
com vista à construção de uma paz futura. A família não é apenas um agrupamento de pessoas, não é também um grupo de bênçãos, mas também não é um campo de batalhas, é a escola de aprendizagens. Vemos que o nosso reencontro com o passado é, portanto, algo inevitável e que não alcançaremos os mais altos degraus da evolução sem antes nos harmonizarmos com todos à nossa volta. É como diz Divaldo Pereira Franco no livro Vivências do Amor em Família, que passo a citar. No mundo espiritual, tudo se enquadra na lei de méritos. Não escolhemos a família da qual iremos reencarnar, nem o papel a ser desempenhado no grupo consanguíneo. Quando o espírito possui entendimento e um número relativamente extenso de créditos, ele pode colaborar na programação de determinadas experiências que sejam do seu interesse, inclusive reencarnar no grupo familiar com o qual se identifica. Mas isso raramente acontece. Geralmente, não temos a família dos nossos sonhos. Não reencarnamos no lar da nossa preferência, mas na família que representa uma alavanca para o nosso crescimento. E junto daqueles que reúnem o necessário para podermos progredir mais. Não existe acaso na criação. Nascemos com o intuito de reparar para crescer, progredir para ser feliz. E tudo obedece a uma divina programação. Cada programa tem em conta as capacidades íntimas de cada alma. Daí dizermos que Deus não dá o fardo maior que as nossas forças, ou seja, Deus não nos dá as provas maiores que as nossas capacidades. Mas enquanto não nos soubermos conduzir por meio da boa convivência com aqueles que se ligam a nós pela consanguinidade, muito dificilmente estaremos amadurecidos para nos relacionarmos de forma saudável com a família restrita que é a família universal. É como nos diz o espírito Neio Lúcio no livro Jesus no Lar. O berço doméstico é a primeira escola, o primeiro templo da alma, e a paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendermos a viver em paz, entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Como poderemos querer subir um degrau evolutivo sem superar a prova equivalente ao degrau em que estamos? Muito bem visto, não acham? Mas não fiquemos com a ideia, depois destas assertivas, de que apenas os laços de consanguinidade são os verdadeiros laços de família. Porque conforme lemos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, no item 8, o que nos une verdadeiramente, antes, durante e depois das encarnações, são os laços de simpatia e de comunhão de ideias. Por isso, é que dois seres nascidos de pais diferentes podem sentir-se mais irmãos pelo espírito do que se o fossem pelo sangue. Ao passo que dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, conforme se observa todos os dias, em muitas famílias. Problema moral, que só o Espiritismo poderia resolver pela pluralidade das existências. Aqui, no campo das provas terrenas, podemos dizer desta forma que encontraremos duas espécies de família. As famílias espirituais e as famílias corporais. Sim. As famílias espirituais, ligadas pelos laços do espírito, pelas afinidades, são famílias duráveis, que se fortalecem pela depuração, pelo crescimento, pela evolução dos seres. Seres esses que se reencontram no mundo dos espíritos,
através de diversas migrações da alma. A misericórdia divina proporciona a estas famílias espirituais o seu reencontro periódico também no plano físico, já que os seus membros estão ligados pelos laços eternos do amor. Ao seu lado, as famílias corporais, essas ligadas somente pelos laços corpóreos. São frágeis, como a matéria, e as diferenças e as dificuldades de convivência revelam aí a necessidade do esforço, da dedicação e do empenho para que possamos transformá-la em extensão da nossa família espiritual. Família espiritual seria, portanto, a família onde os espíritos simpáticos se encontram, quer na vida, quer na erraticidade, pois que os laços que os unem são os laços da alma, enquanto que a família corporal é aquela que temos necessidade de reencontrar aqui, a fim de repararmos erros do pretérito. Cabe a nós, no seio familiar, iniciar o primeiro movimento rumo à reforma íntima, procurando compreender-nos uns aos outros. Para quem sabe, após as devidas correções entre uns e outros, não venhamos a estreitar um novo laço, desta vez de amor ou de fraternidade. Não esperem encontrar aqui a sua alma gêmea, aquela que, segundo a concepção popular, representa a metade de alguém. Como o próprio livro dos Espíritos diz, se um espírito fosse a metade do outro, separados os dois, estariam ambos incompletos. Portanto, procurar a alma gêmea, ou a metade da laranja, como também se costuma dizer, é, segundo o Espiritismo, pura fantasia. Isso não quer dizer que o Espiritismo não acredite no amor, longe disso. Não existe é a metade de ninguém. Porque Deus não cria espíritos pela metade. Quando muito, existem almas que gemem, almas gemidas, ou autênticas algemas na vida de alguns. Almas gêmeas, só num poema, numa declamação. Mas do ponto de vista da consciência, precisamos saber que o outro é o outro, assim como eu também sou um outro. Não existem dois espíritos criados, um exclusivamente para o outro. Existem sim almas afins, ou seja, almas que compartilham da mesma frequência energética, dos mesmos valores, dos mesmos interesses. Por isso se afinizam, não é? Por isso gostam logo de imediato uns dos outros. E a propósito de almas afins, Martins Peralva, no capítulo 18 do livro Estudando a Mediunidade, apresenta-nos uma classificação dos tipos de casamentos na Terra. Aos casamentos acidentais, que se dão por efeito da atração momentânea, normalmente entre almas ainda inferiorizadas, essas pessoas encontram-se, conhecem-se, aproximam-se, surge dali um enlace, mas sem qualquer ascendente espiritual. E essa ocorrência, devo dizer-vos, é muito comum na nossa sociedade. Existem também as uniões provacionais, que dizem respeito ao reencontro de almas, que vêm para reajustamentos necessários à evolução delas, e essas sim são as mais frequentes. É por essa razão que em tantos lares reina ainda a desarmonia, impera a desconfiança, e os conflitos morais se transformam, muitas vezes, em dolorosas tragédias. Mas Deus permite a união entre esses seres, não para castigo dos intervenientes, mas para que, pelo convívio diário, a lei maior da fraternidade seja por eles exercida nas lutas comuns. Martins Peralva menciona também as uniões sacrificiais. Ou seja, Deus permite ali o reencontro de almas diferentes. Por um lado, almas iluminadas,
por outro, almas inferiorizadas, com o objetivo de redimir a que se perdeu pelo caminho. Reúnem-se ali almas possuidoras de virtudes e, entretanto, outras de sentimentos opostos. Quando uma alma esclarecida assim se propõe vir para ajudar aquela que se atrasou na sua jornada ascensional. Pois como poderia alguém, jamais elevado, conseguir ser feliz se deixou na retaguarda um sofredor, torturado, aquele objeto da sua afeição? É então que esse volta na qualidade de esposo ou de esposa, a fim de receber o viajor retardatário para lhe estimular a caminhada. As uniões afins, como vimos lá atrás, são aquelas que, pela lei da afinidade, permitem o reencontro de corações amigos para a consolidação de afetos. Trata-se daquelas almas esclarecidas, mas que muito se amam. Espíritos que no doce aconchego do lar consolidam os velhos laços da afeição. E ainda as uniões transcendentes. Almas engrandecidas no bem, que se buscam para realizações imortais. Almas que se encontram no plano físico, mas para grandes realizações de interesse geral. A vida desses casais encerra uma finalidade superior. Naquela união, o ideal do bem e do belo é aquilo que lhes enche as horas e os minutos, acima de quaisquer vulgaridades terrenas, acima das emoções inferiores. Portanto, ao refletirmos sobre reencarnação, sobre laços de família, sobre relacionamentos familiares, podemos dizer que aquela pessoa que nos provoca desgastes emocionais é um convite, é um irmão convite ao aprimoramento das nossas resistências. Diante das dificuldades, a conduta ideal a tomarmos seria pensar: se ele está perto de mim, é porque eu preciso esforçar-me para ajudá-lo. Quando Jesus fala em amar o próximo, não devemos esquecer que o conceito é aplicável principalmente ao próximo mais próximo de nós. Até porque é muito fácil amar alguém que mora noutra cidade, que mora noutro país, quando o nosso contacto com essa pessoa é até esporádico. Mas amar alguém com quem convivemos, cujos defeitos conhecemos, esse sim, já é um grande desafio. Cada família funciona assim como um posto de serviço no caminho da transformação planetária. Nela, nós somos aqueles que nos encontramos em processo de evolução e que agora, de retorno ao palco da vida, aqui estamos para encenar a peça em que já fracassamos no passado. É por isso que todos somos atraídos irresistivelmente para junto das pessoas com quem tenhamos laços afetivos. Por meio de erros e de acertos, na convivência familiar, nesse campo difícil e exigente, a nossa caminhada traça-se passo a passo. Nela, cada um de nós deve esforçar-se por se conhecer a si mesmo. Devemos refletir sobre as nossas ações, vigiar mais os nossos pensamentos, pôr inclusivamente a nós mesmos em causa, de forma a verificarmos se estamos a criar uma pedagogia de valores morais e universais baseados no respeito e no amor ao próximo. Não importa o lado formal da família, nem qual a estrutura que ela apresenta neste momento. O que realmente importa é aproveitar a oportunidade de aprendizagem que Deus nos dá através da convivência. Urgente é despertar para o conhecimento da nossa realidade espiritual,
para que possamos compreender que as situações difíceis, dentro e fora do lar, não são castigos e que, portanto, não existem vítimas na criação divina. Tudo o que vivenciamos são situações geradas por nós mesmos. Situações que existem com uma finalidade útil, para que possamos ultrapassar os limites de progresso em que nos encontramos, por exemplo. Todas as aflições poderiam ser vivenciadas dentro de outro clima, caso o amor fosse escolhido como guia, como roteiro, porque somente o amor dispõe de recursos valiosos para podermos enfrentar situações penosas que se avolumam no nosso caminho. Somente o amor nos oferece os recursos poderosos como a paciência, a coragem, a perseverança, para continuarmos a compreender o que nos rodeia e jamais desistirmos. É a nossa tarefa trabalhar para a boa convivência na família. Na sociedade, nós até poderemos ser bons profissionais, ótimos executivos, grandes oradores, pessoas de fama, de projeção social. Mas se no lar não exercitarmos a paciência, não exercitarmos a tolerância, o respeito, de nada nos valerão as evidências no mundo, pois estaremos a falhar em nossos maiores compromissos. E nada é mais importante do que o sucesso das nossas relações familiares. Neste convívio familiar, vamos sendo como que obrigados a nos preocuparmos com o nosso próximo mais próximo. Vamos diminuindo o nosso egoísmo, aprendendo a repartir, a dar atenção, a conviver com a diferença, a aceitar os outros como eles são. Fora do lar, certamente é mais fácil. Até é mais fácil pensarmos somente em nós, porque podemos camuflar-nos, podemos usar máscaras que favoreçam os nossos relacionamentos com as outras pessoas. Mas é na intimidade da família que demonstramos os nossos verdadeiros valores morais, que mostramos quem realmente somos. O lar é a escola que Deus criou, para que pudéssemos aprender a amar de diferentes formas. Amar como pais, como filhos, como enteados, como irmãos, primos, avós, simplesmente a amar, porque a solução estará sempre no amar. Se queremos sustentar estes compromissos divinos, cabe-nos, portanto, arraigar-nos do amor e levarmos para junto do nosso lar, para dentro do nosso lar, Jesus. Só Ele poderá auxiliar-nos nesta missão sagrada que nos incumbiu. O amor real, por manter as suas raízes de equilíbrio, afirma-se dia a dia. Já vimos, por intermédio da convivência estreita, a que estamos sujeitos. O amor nascido, de uma vivência progressiva e madura, jamais tenderá a acabar. Antes, pelo contrário, acabará é por se ampliar, uma vez que os envolvidos passarão a conhecer os seus vícios, as suas virtudes, mas também aprenderão a se respeitar cada vez mais e mais. E vimos também que o equilíbrio do amor é quem promove a prática da justiça e da bondade, da cooperação e do senso de dever, da afetividade e a advertência amadurecida. No livro Minha Família, o Mundo e Eu, podemos ler que o importante é conseguir identificar na relação com os familiares o que é que Deus espera de cada um de nós, o que devemos realizar nesse contexto para que se torne um êxito a nossa presente existência terrestre. Bom será que não cultivemos animosidades, mágoas, desejos de vingança, pois na convivência, no macromundo, acabaremos por ter de experimentar a lei do retorno, e aí veremos quanto é difícil e dolorido o tempo da devolução
os dias do acerto de contas. Melhor ainda será que não nos enredemos nem em atos desonrosos ou criminosos sob o manto da convivência familiar, uma vez que nada passará despercebido da nossa consciência, nem sequer da consciência dos parceiros desafortunados. Que saibamos, portanto, que o tempo da expiação nos fará reunir para a indispensável reeducação. Por mais complexo que seja o nosso ambiente familiar, por maiores que sejam as limitações que aí se apresentam, sejam elas físicas, culturais, sociais ou morais, que busquemos sempre entender que Deus jamais nos colocaria em determinado contexto se não tivesse um grande programa renovador para cada um de nós. E assim termino, desejando a todos uma excelente semana, plena de bons sentimentos e de muita paz. Até uma próxima vez e que até lá tudo de bom nos aconteça, inclusivamente no nosso ambiente familiar.